Queridos alunos, é o professor Gilson dos Santos. Estamos nós iniciando mais uma aula do nosso componente curricular de Geografia. O objeto do conhecimento da nossa aula de hoje é a colonização da América Latina, a população atual da América Latina. O objeto do conhecimento nós podemos nos aprofundar fazendo a leitura no nosso livro didático, no capítulo 5, América Latina, Território e População. A colonização da América Latina, podemos fazer a leitura das páginas 160 a 165 e a população atual da América Latina das páginas 167 a 173. A colonização da América Latina. Embora existam contrastes entre as populações dos países da América Latina, na maior parte deles podemos verificar a influência de culturas europeias, indígenas e, em determinados países, as culturas africanas. Os países considerados latinos tiveram uma colonização de exploração, ao contrário dos países da América Anglo-Saxônica, assunto já estudado por nós, que foram consideradas colônias de povoamento, onde o objetivo era povoar e aquela população ali que estava povoando o território, ao explorar as riquezas, desenvolvessem aquele território. Ao contrário da América Latina, que são consideradas colônias de exploração, ou seja, apenas forneciam riquezas oriundas da natureza, como madeira, pedras preciosas, entre outros, e cultivavam produtos tropicais, como cana-de-açúcar, café, borracha, entre outros. Em resultado a essa intensa exploração, os países herdaram desse período, ao contrário da América Anglo-Saxônica, que desenvolveram, esses países de colonização de exploração, os considerados latinos, eles herdaram um grande atraso socioeconômico que se reflete até os dias atuais. Nós temos aqui, portanto, um mapa onde representa a América Latina, que sabemos que a América Latina ela é representada por México, América Central e América do Sul. E aqui este mapa representa os povos pré-colombianos. O que é isso, professor? Os povos que habitavam esses territórios antes de Cristóvão Colombo chegar à América. O termo pré-colombiano significa antes de Cristóvão Colombo descobrir a América. Nós temos aqui este mapa mental, onde ele resume os povos pré-colombianos. Nós temos os astecas. Os astecas vieram da região que hoje corresponde ao México, tinham uma organização rígida, extremamente estratificada, com um imperador que era considerado uma semidivindade e um chefe de exército. Formavam um povo guerreiro que viveu seu apogeu entre os séculos XV e XVI. No entanto, não se descuidaram da agricultura deste modo, desenvolver o cultivo através de plataformas a fim de aproveitar ao máximo o espaço e as terras agricultáveis. Portanto, também ainda nós temos como representante dos povos da América os Incas. Os Incas eles habitavam ao Equador, o sul da Colômbia, o Peru, a Bolívia. Ao menos 700 idiomas eram falados no Império Inca, que, como os demais, foi conquistado e destruído pelos espanhóis. E nós temos ainda os maias, os povos maias. Os maias viviam na região que hoje corresponde a Guatemala, Honduras, Belize, El Salvador, a península de Yucatán. Formavam um conglomerado de cidades-estados que estavam em constantes guerras entre si. Eram hábeis escultores e fizeram verdadeiras obras de artes com materiais, em materiais duros como o jade.
E ainda nós temos os índios, os povos nativos, onde a região que hoje é ocupada pelo Brasil era habitada por cerca de 4 milhões de índios. Quando a esquadra de Pedro Álvares Cabral aportou, a maioria era constituída por coletores e caçadores. Hoje mesmo, após a destruição da cultura e redução do território, há 240 povos indígenas no Brasil e falam até 150 dialetos. As principais causas da redução da população foram a pressão colonizadora e as doenças trazidas pelos portugueses. Nós temos aqui uma imagem onde ela retrata o contato entre os nativos, os índios, os nativos americanos, e Colombo, quando chegaram às nossas terras. As disputas territoriais na América Latina. Aqui na América Latina não é diferente como em várias outras partes do mundo. Existem conflitos territoriais. Nós podemos aqui destacar conflitos entre a Nicarágua e a Costa Rica, conflitos entre a Nicarágua e Colômbia, conflito territorial entre Peru e Chile, conflito territorial entre Bolívia e Chile, enfim. Existem disputas territoriais também aqui na América Latina, repito, assim como em muitas outras partes do mundo. América Latina. Como se deu a população da América Latina? Nós temos os ameríndios, que são os índios nativos. Nós temos os eurameríndios, que é uma miscigenação entre europeus e os índios. Nós temos os euroafricanos, que é uma miscigenação entre os europeus e os africanos. Nós temos os brancos, podemos dizer que são os europeus. Nós temos os negros, os africanos, os amarelos, que são os asiáticos, e portanto assim nós temos uma miscigenação, uma mistura entre as raças, entre os povos. Então, turma, obrigado a todos pela atenção e até a nossa próxima aula.